Quais os direitos e os limites para quem trabalha em casa, o chamado home office? Como esse profissional, cada vez mais comum, principalmente nos grandes centros urbanos, é amparado pela legislação trabalhista? Para falar sobre esse assunto, eu converso com o advogado Antônio Carlos Koner de Abreu. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, com o acesso à informação, o advento da internet, a possibilidade de circular essa informação a qualquer hora e instantaneamente, esse tipo de trabalho começou a ser comum, principalmente nos grandes centros urbanos, com a dificuldade de transitar entre a casa da pessoa também até o trabalho, né? Mas como a legislação trabalhista prevê o amparo legal a esse profissional cada vez mais comum? Nesse caso, está discriminado no artigo 6º da CLT a garantia para esse trabalhador. O artigo 6º diz que não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, na casa do empregado ou à distância, e desde que caracterizados os pressupostos da relação trabalhista. Deve ser feito um acordo entre o profissional e o empregador dele para saber quantas horas ele deve trabalhar, como é que vai funcionar esse expediente dele, por exemplo, hora extra, etc. e tal. Sim, normalmente esse tipo de trabalho, ele tem por característica um contrato de trabalho feito entre as duas partes. Nesse contrato de trabalho deverá estar especificado exatamente o que deverá fazer o empregado e o que deseja o empregador. De preferência que não haja um controle rígido de horário para que esse empregado possa realizar o trabalho na sua residência. E a empresa pode pedir em qualquer condição que esse funcionário trabalhe em casa? Qualquer profissional pode trabalhar, desde que não sejam ali para fazer alguma coisa prática? Não? Sim, não há qualquer limite para esse tipo de trabalho. Se a pessoa pode realizar esse trabalho através da rede telemática, de informática, do smartphone, ela pode sim ser um dos trabalhadores em casa ou em qualquer lugar, né, que é o Anywhere Office também. Como é que fica acidente de trabalho nesse caso, por exemplo? Nesse caso não existe, a empresa não se responsabiliza por isso, porque ela não pode se responsabilizar pelas condições da residência desse trabalhador. Quem trabalha em casa tem os mesmos direitos? Eu já disse que esse não tem, né? Já fica diferenciado, mas tem algum outro direito que o trabalhador que trabalha, a pessoa que trabalha em casa não tem em relação a quem trabalha na empresa? Não há distinção entre o trabalhador de casa, da sua casa, e o trabalhador que trabalha no estabelecimento do empregador. A gente sabe que nas empresas tem ponto eletrônico, né, ou folha de ponto. Como é que funciona essa verificação da hora trabalhada de quem trabalha nesse sistema? Pode haver, através do contrato de trabalho entre o empregador e esse empregado, a discriminação de horário a ser cumprido. Nesse caso, pode ser colocado à disposição desse funcionário algum equipamento que vai determinar se ele está trabalhando ou não. Uma plataforma de trabalho onde, no momento que ele acessar, a empresa vai ficar sabendo, a hora que ele desligar o equipamento, a empresa vai ficar sabendo, ou webcam, ou outro tipo de controle, né? Mas normalmente esse tipo de trabalho não é feito com esse controle rígido de horário. Quem trabalha em casa tem obrigação de ficar à disposição da empresa e também dos clientes que por vezes podem fazer contato? Depende desse contrato que for realizado entre os dois. Pode sim ser feito dessa maneira, uma exigência do empregador que ele fique à disposição todo o tempo dos clientes e do próprio empregador. Mas normalmente não é bem assim. Ele cumpre um determinado horário, né, que também está descrito no contrato, e fora desse horário ele não atende. Como é que fica a hora extra nesse caso? Se houver um controle específico pelo empregador, através desses meios que eu citei anteriormente, ou de outra forma, esse controle de horário existir, aí se ele precisar trabalhar ou trabalhar por exigência do empregador fora desse horário, ele sim poderá cobrar hora extra ou adicional noturno, dependendo do horário que ele trabalhar. E responder mensagens no fim de semana, por exemplo, ser acionado pela empresa ou também por clientes neste período de descanso, por exemplo? A mesma coisa. Se for acionado fora desse horário que foi combinado em contrato, ou que consta na carteira dele, ou que é controlado pelo empregador, ele poderá sim receber a hora extra ou adicional noturno ou a hora de final de semana, que é a maior. Como é que fica a comprovação disso para uma futura demanda trabalhista, caso haja nesse caso? Bom, se houver esse controle de horário por parte do empregador, o empregador deverá ter a prova de que efetivamente o empregado trabalhava em determinado horário. E o empregado pode requerer isso por ser a parte hipossuficiente da relação trabalhista. Tá ótimo, doutora. A gente vai fazer uma pausa, a gente volta nesse assunto no próximo bloco para continuar falando desse trabalho que é feito em casa, muito comum nos dias de hoje. Obrigada por enquanto.
Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Antônio Carlos Kroner de Abreu, que hoje conversa com a gente a respeito do trabalho feito em casa. Doutor, o senhor já disse a respeito das mensagens aí que não podem ser mandadas a qualquer hora do dia, né? Essas mensagens mandadas fora podem servir como prova aí, que ficam no celular ou mesmo no e-mail, pode servir como prova para que ele vá à justiça? Sim, desde que haja a fiscalização de horário pela empresa quanto ao cumprimento do trabalho dele e ele tiver essas mensagens, ele pode guardar que servirão como prova, sim, para justificar as horas extras a receber. Qual a vantagem desse tipo de trabalho, tanto para o empregado quanto para o empregador? As vantagens são inúmeras. Para o empregado, ele vai permanecer na residência dele, não terá que se deslocar enfrentando esse trânsito que nós temos pelo país, não gastará gasolina, não terá manutenção do seu veículo, poderá permanecer próximo à família, se adoecer, tiver uma gripe, alguma coisa, poderá continuar trabalhando, porque não impede esse tipo de trabalho em casa, poderá acompanhar algum parente que esteja doente em casa e mesmo assim ainda continuar trabalhando. E para o empregador, tem a economia imobiliária, que ele não precisará de um espaço tão grande para poder alocar os servidores dele, ele economizará com vale transporte, vale alimentação, insumos do escritório e por aí vai. A IBM, ano passado, economizou mais de 700 milhões de dólares só com gastos imobiliários. O equipamento da pessoa que ela usa para trabalhar é da empresa ou é próprio? O ideal e a lei determina que seja da empresa. Então, a empresa irá fornecer todas as condições para que ele trabalhe. O equipamento telemático, os insumos para esse equipamento, e, inclusive, deverá ratear com ele o uso da internet e a luz que ele vai utilizar nesse equipamento. Pois é, tem isso também, né? E como deve ser o registro na carteira de trabalho? É diferenciado? É diferenciado porque deverá constar especificamente que esse trabalhador é um trabalhador de home office, ou seja, que ele trabalha fora do ambiente do empregador. E pelo fato de trabalhar em casa, o trabalhador ganha mais ou menos que outro funcionário ou não? Tem que ser igual? É igual, não há distinção do empregado que trabalha em casa do empregado que trabalha no estabelecimento do empregador. A lei assim o determina no artigo 6º da CLT. Doutor, para a gente encerrar, qual o conselho, né, que o senhor daria para quem porventura está pensando em trabalhar em casa, mudar e sair da empresa e trabalhar, exercer a profissão em casa, ligado a uma empresa? O que deve prestar atenção? Primeiramente, ter o cuidado de se organizar para não se distrair, porque é natural em casa você tem os seus afazeres domésticos que não podem se confundir com o trabalho. Então, você tem que ter aquele cuidado de reservar o horário de trabalho, as questões de trabalho e não deixar que as distrações do lar interfiram nesse trabalho, principalmente. Tá ótimo, obrigada pela participação. Eu conversei com o advogado Antônio Carlos Kroner de Abreu, conversou com a gente a respeito do trabalho de quem exerce, dos direitos trabalhistas de quem trabalha em casa. Obrigada, até uma próxima. Até uma próxima.